Verso 30 e 31 de São João, capítulo 20, diz assim: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Você gostaria de saber o que ele fez que você não conseguiu ler nessa Bíblia? Que coisa, né? Por isso que o maná escondido dentro da panela dourada, que é uma das promessas de Apocalipse capítulo 2, é uma eterna revelação da pessoa do Senhor Jesus Cristo para a noiva dele. Quando você já estiver no teu corpo glorificado. Glória a Deus, você deseja estar lá para isto? Amém? Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Você crê no nome do Filho de Deus? Ainda João 21, verso 24 e o 25. Ainda João 21, verso 24 e o 25. É o próximo capítulo e os últimos 2 versículos. Este é o discípulo que testifica destas coisas. Qual é o discípulo? Qual é o discípulo? Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém? Será que Jesus fez muita coisa? Glória a Deus. Amém? Você pode crer que Ele é poderoso para fazer muito mais do que você pensa ou do que você pede? Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Pai, nós te louvamos, adoramos o teu nome, pois tu és santo, és sagrado, és o todo-poderoso, és o todo-suficiente, és o nosso mestre, o nosso guia, és o que nos ensina todas as coisas. Que tua unção, tua presença esteja neste lugar e paire sobre cada indivíduo aqui, desde as crianças até os mais idosos, e que esta presença possa energizar o corpo dos teus filhos, e eles se sentirem bem na tua presença, e nós renderemos louvores a ti, adoraremos ao Senhor, na beleza da tua santidade. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e hás de fazer em nossa vida, e abençoa o teu povo, e que, ó Pai, eu venha me sujeitar a ti, que o Senhor me unja com teu Espírito para ministrar tua palavra, que eu saia do caminho completamente, e que o Senhor lidere e, ó Pai, guie todas as coisas ao coração dos teus filhos, e que cada necessidade seja suprida em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Ele disse que tudo aquilo que nós pedirmos ao Pai, em seu nome, crendo, nós... Amém? Mas tem uma coisa, não duvidando em nossos corações. Então não duvide, todas as coisas são possíveis para aqueles que creem. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Vocês sabem que os 4 evangelhos descrevem a vida do Senhor Jesus Cristo no seu ministério terreno. Mesmo assim, os 4 evangelhos, eles descrevem somente uma pequena partícula do que foi o ministério de Cristo aqui na terra. Como nós lemos, muitas coisas Jesus fez na presença dos discípulos que não foram escritas. Inclusive, nós estamos lendo o evangelho de João, que, por sinal, é o evangelho mais completo. Nós temos o evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, mas o de João é o evangelho mais completo. Por quê? Porque João, ele é o evangelho da águia, é o evangelho do tempo do fim, é o evangelho da noiva. Inclusive, o próprio João, ele simboliza a noiva de Cristo, ele simboliza você. Deus deu uma parte para Mateus, Deus deu uma parte
para Marcos, Deus deu uma parte para Lucas, mas para João, ele deu o evangelho mais completo. Porque nós cremos que esses homens escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Correto? Então, o tanto que Deus deu para eles foi o que eles escreveram. Nada mais além disto. E para João, Deus deu um pouco mais. Inclusive, Pedro, instigado por estas questões a respeito de João ser o moço que se encostava, se inclinava no peito de Jesus e sempre estava ali ao lado de Jesus, ele perguntou para Jesus: e mestre, o que será deste? E era João. Aí Jesus disse: o que tu tens com isso, se eu quero que ele fique até que eu venha? Sabem que saiu uma doutrina que João não ia morrer? Foi isso ou não foi? Tanto é que João, segundo a história, isso também não está escrito na Bíblia, mas segundo a história relata, ele foi colocado antes de ser desterrado para a ilha de Pátmos, segundo o que ele escreveu em Apocalipse capítulo 1, ele estava lá por causa da palavra de Deus. Foi isto? Conta a história que antes de ele ser jogado na ilha de Pátmos, que era uma ilha cheia de escorpiões venenosos e muitas serpentes, e eram para criminosos, que não tinha mais jeito para a sociedade, João foi colocado num tacho de azeite e fervido por 24 horas, mas não conseguiu derreter. Há umas coisas muito fortes a respeito da vida de João. Ali, naquele momento, com certeza, quem contemplou aquilo e viu, poderia ter mais certeza nessa doutrina que não era verdadeira. Não falei para vocês que João não ia morrer? Era um motivo a mais para eles crerem numa doutrina falsa, ou não? Era, porque João ferveu 24 horas num caldeirão de azeite e não morreu. Então, veja, aí está a prova da minha doutrina, que ela é certa. Então, aquilo se propagou muito forte, mas este não é o nosso assunto. O assunto é que João, ele é um tipo da noiva. E João, em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, a Bíblia diz que, e ele diz assim: e eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Aleluia. Há muitos que dizem que este dia é o domingo, outros dizem que este dia é o sábado. Mas a Bíblia ali não diz que seria o dia do Senhor, especificamente um sábado ou um domingo. Mas João foi arrebatado no dia do Senhor, isto é, no dia em que nós estamos vivendo, no tempo da vinda do Senhor. E João, ele contemplou, inclusive quando João termina o livro de Apocalipse, que Jesus diz assim: ora, eis que cedo venho. João, ele grita Maranata, que quer dizer o quê? Veja, lá estava ele exatamente cumprindo a profecia de Jesus Cristo. Ele viu o arrebatamento, ele viu as bodas do Cordeiro, ele viu a cidade santa, ele viu o milênio, ele viu tudo. Então, cumprindo-se assim aquilo que vai acontecer comigo e contigo. Vocês vão ver que em Apocalipse capítulo 4, João ouve uma voz, aquela voz que ele tinha ouvido por detrás dele em Apocalipse capítulo 1, que dizia: sobe cá, uma voz como de trombeta. Veja a trombeta de Deus, olha a vinda do Senhor aí. Sobe cá. Quando ele viu uma porta aberta. Quem é a porta? Ele viu Jesus, Jesus vindo. Aleluia. Jesus vindo nas nuvens. Então ali estava ele até a vinda de Jesus, cumprindo assim a palavra de Deus. Mas veja, Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinópticos, que são evangelhos parciais, mas João é o evangelho da águia, porque Mateus é o evangelho do leão, Marcos é o evangelho do boi e Lucas é o evangelho do homem. E nós sabemos que estes evangelhos, eles simbolizam guardiões que guardam o Atos dos Apóstolos. Eles protegem, eles são os que protegem o livro que foi o fundamento da igreja, o fundamento da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando é que ela foi inaugurada?
Em Atos capítulo 2. Quem é o fundador dela? Não é então William Branham. Não? Não. Não é. Homem nenhum fundou a igreja. Vocês vão ver Paulo dizendo uma coisa interessante. Ele disse assim: eu, como sábio arquiteto, pus o fundamento, mas veja bem quem edifica sobre ele. E ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Aleluia. Então, o fundador da igreja se chama Senhor Jesus Cristo. Inclusive, ele disse que nem as portas do inferno poderia contra a igreja dele. Essa igreja pertence a ele. Glória a Deus. Ele disse que inclusive as ovelhas dele ouvem a sua voz e seguem. As ovelhas são dele. Glória a Deus. Então esta igreja não pertence a William Branham nem ao pastor Pisoni. Pertence ao Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus me colocou aqui para cuidar de vocês, como um pastor, assim como no Velho Testamento tinha o sumo sacerdote e o sacerdote. Jesus, ele é quem? Sumo sacerdote. Hebreus capítulo 3, versículo 1. Ele é sumo sacerdote e apóstolo da nossa confissão. Aleluia. Eu sou sacerdote, mas ele é o sumo sacerdote. Glória a Deus. Veja, o sumo sacerdote, ele entrava no santo dos santos. Jesus entrou no santo dos santos e ele foi o próprio sacrifício. O sacerdote ficava no lugar santo. E aqui estamos nós. Agora, João, sendo o evangelho mais completo, nós vamos ver algo que vamos destacar no ministério de Jesus. Uma coisa interessante que eu estava meditando esta semana. Eu estava meditando nos 4 títulos de filho que Jesus tem. Jesus, ele não é só filho de Deus, vocês sabem disso, né? Ele é filho do homem. Ele é filho de Davi. E também ele é filho de quem mais mesmo? Hã? Não escutei nada, ninguém respondeu. Ele é filho de quem? Tá, ele é filho de Deus, ele é filho do homem, ele é filho de Davi, e ele é filho de quem mais? Filho de Abraão, aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Ele é ou não é filho de Abraão? Romanos capítulo 4 diz que ele é a posteridade de Abraão, ele é a semente real de Abraão, glória a Deus. Agora, como filho de Deus, ele é sacerdote, como filho do homem, ele é profeta, como filho de Davi, ele é rei, mas como filho de Abraão, ele é o quê? Semente. Glória a Deus, porque ele é a semente real de Abraão. Glória a Deus. Como o evangelho é tremendo, como o evangelho é lindo. Assim como o evangelho é simples, não precisa ir cursar teologia para você aprender a ter fé em Deus. Basta ouvir a palavra. Glória a Deus, porque Romanos capítulo 10, versículo 17, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Não ouvir minhocas teológicas, ouvir a palavra de Deus, a mensagem da hora. Aleluia. Então, agora analisemos um pouquinho, meus queridos, isto, porque estes ofícios, nós vamos dividir Deus em ofícios. Não podemos dividi-lo em pessoa, porque se nós dividir ele em pessoa, chamarmos a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo, nós vamos fazer dele 3 deuses, e ele não é 3 pessoas, correto? Ele é uma pessoa só, e é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Esta é a pessoa de Deus. Mas nós podemos dividi-lo em ofício, como está em Efésios capítulo 4. Há um só Deus, o qual é sobre todos, Velho Testamento. Entre todos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E em todos, a partir de Atos capítulo 2, na forma do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Veja, ali está o título de filho. Por que ele é filho? Porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Mateus capítulo 1, versículo 18. E Maria, sua mãe, estando desposada com José, achou-se ter engravidado do Espírito Santo. Quem engravida a moça é o pai. Então foi o Espírito Santo que engravidou Maria, então ele é o pai de Jesus.
Glória a Deus. Então, quando Jesus orava, ele orava ao Espírito Santo. E não há outro Espírito mais santo do que o de Deus. Deus é o quê? São João 4:24, Deus é Espírito. Bendito seja o nome do Senhor. Quando nós dividimos Deus em ofícios, nós podemos entendê-lo. Quando nós dividimos em pessoa, nós fizemos uma confusão chamada Trindade. Por isso que a Trindade, segundo o catolicismo romano, não pode ser explicada, tem que ser crida por fé. Eles não conseguem explicar porque eles dizem que há 3 deuses, mas é um só. Como pode? Foge-me da razão, foge-me do entendimento. Aí eles pegam 3 copos, botam um dentro do outro e dizem assim, está vendo? Mas são 3 pessoas? São 3 pessoas, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Mas o Espírito é pessoa? Não é pessoa. Quando Jesus Cristo chegou lá no cenáculo, e ele chegou e disse assim para Tomé, ei, sou eu mesmo, vede as minhas mãos e os meus pés, eu não sou um espírito, porque um espírito não tem carne e não tem osso, disse ele. Vejam, o espírito não é corpo, o espírito não é pessoa. Então o Espírito Santo não é uma pessoa, assim como o Pai não é uma pessoa, mas Jesus é uma pessoa. Então Jesus é a pessoa de Deus. Ele é a expressa imagem do Deus invisível. Quem você adora, quem você presta culto, a quem você ora, ele é o teu intercessor. Aleluia. Ele é o teu Deus. Ele é o teu único Deus. Que coisa maravilhosa. Bendito seja o nome do Senhor. Mas você vai ver uma coisa interessante que eu achei assim, vamos dizer, até um tanto profunda, mas simples. Simples demais porque Deus é simples. Por exemplo, o Filho de Deus como sacerdote, correto? Ele é o nosso intercessor, certo? É ou não é? Agora, é só Jesus Filho de Deus? Bom, a minha Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Você é filho de Deus? Jesus, ele era unigênito, hoje ele é primogênito. Glória a Deus. Gálatas 3:26, porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Se você é filho de Deus, você tem um título de filho também. Filho de Deus. Amém? Veja como o título de filho do homem. Por exemplo, lá no livro de Ezequiel, você vai ler diversas vezes: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Mas Jesus é filho do homem. Afinal de contas, quem é o filho do homem? Porque filho do homem é um título. Então ele é um título dado a Jesus porque ele é o profeta. Aleluia. Ezequiel também era um profeta. Você não é o filho de Deus, você é um filho de Deus. Jesus também, Jesus ele é o filho de Deus. Jesus ele é o profeta, mas Ezequiel é um profeta. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Se eu sou filho de Deus, eu te pergunto, quantas vezes você orou intercedendo por alguém e alguém foi curado? Mas só há um mediador, só há um intercessor. É que você tem esse título de filho de Deus em você, você é sacerdote. Mas se eu sou sacerdote, como é que eu posso dizer que eu sou sacerdote? Eu tenho que ter uma escritura para isso. Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Ele nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Cristo. Aleluia. Você é sacerdote? Você intercede também? Então você tem esse título de filho de Deus sobre você. Aleluia. Agora eu pergunto, filho do homem é profeta, mas para você captar uma mensagem profética, você tem que ter uma percepção profética. É isso que o nosso profeta nos ensina. Você vai ver que aquela mulher, aquela viúva de Zarefate, ela recebeu Elias com maior facilidade. Creio que talvez
eu ficaria até pensando e olhando lá de longe, mas que coisa, essa mulher só tem comida para ela e para o filho dela, e é a última refeição, e aparece um velho aí barbudo aí pedindo comida e água, e ela vai logo dando para ele. Tinha alguma coisa de diferente naquele homem, mas tinha alguma coisa diferente naquela mulher, porque Deus sabe para quem Ele envia o seu profeta. Aleluia. Ele tinha dito: olha, te arranca daí, Elias, eu vou te enviar a uma mulher viúva e ela vai te alimentar. Bom, Deus é um Deus de contraste. Ele manda alguém, um profeta, para ser alimentado por uma mulher que não tinha comida. Mas Deus é o Deus da providência. Você crê que Ele é o Jeová Jireh? Olha mais um título de Deus, Jeová Jireh. Jeová Jireh quer dizer o quê? Deus proverá. É um nome redentor de Deus, não é? Que foi aplicado a Jesus Cristo. Aleluia. Não tem comida. Se fosse comprarmos 200 dinheiros, então teríamos que ter 200 dinheiros para comprar comida para esses 5.000 aqui só de homem, Jesus. Não tem como. Jeová Jireh estava ali. O Deus que proverá estava ali. Faz todo mundo sentar aí e dar de comer para eles. O que é que vocês têm? 5 pães e 2 peixinhos. Traz aqui. Senhor, abençoe isso aqui. Pode distribuir para a turma. O mesmo Jeová que estava no deserto e deu pão para Israel, deu pão de novo ali. O mesmo Jeová que proverá todas as coisas, estava ali na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor. Aleluia, glória a Deus. Ele é o teu Jeová Rafá, outro título de Deus, que também é um título redentor de Deus, que foi aplicado a Jesus, porque Jesus é o teu curador. Jeová Rafá, o Senhor que te sara. Aleluia. Ele disse: eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Jeová Rafá. Bendito seja o nome do Senhor. Quem foi que tomou sobre si todas as tuas enfermidades? Isaías 53. Jesus Cristo. Oh, meu Deus, você não tem coragem de abrir a tua boca para dizer: foi Jesus que levou. Eu já falei para vocês que boca que tem azeite não cola esparadrapo. Então, se tiver azeite aí, tira o esparadrapo, porque não cola. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Que coisa. Deixa eu te ajudar. Agora, se as pessoas pusessem, se a igreja pusesse mais fé em ação, vocês veriam muito mais coisas acontecendo na igreja. O pastor poderia ficar em pé no domingo de manhã, ele poderia tomar o seu lugar no domingo à noite, ou seja lá quando for, e pregar duro sobre fé em uma mensagem poderosa. Mas se os membros não tomarem a mensagem e começarem a pôr isto em prática, isso vai cair de volta e as aves do céu a levarão. Aqui eu estou jogando semente. É o semeador semeando. Mateus capítulo 13, você conhece a parábola do semeador? Teve semente que caiu na beira do caminho, as aves vieram e comeram. Tem coração que é assim, que é simplesmente beira de caminho, que a semente cai, a palavra cai, as aves vêm e comem. Ele deixa cair a palavra do lado dele, mas ele não dá um amém, não dá um glória a Deus para a palavra. Não tem terra o suficiente ali para pegar e fertilizar aquela semente. Mas tem corações que são terras preparadas para a palavra cair. Essas recebem milagre, essas recebem cura, essas recebem libertação, essas recebem o poder de Deus, porque elas podem produzir. Não deixe a palavra cair na beira do caminho. Não deixe a semente cair na beira do caminho. Tome ela para você. Seja um coração arado pela palavra de Deus. Terra fértil, coração fértil, que produza a cura divina, que produza a libertação, que não deixe o diabo massacrar você. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Então nós temos uma percepção profética, porque aquela mulher só podia ter uma percepção. Quer dizer, ela tinha o poder de perceber que aquele homem era um profeta. Ela tinha poder para perceber, porque as pessoas não percebem. O profeta pregou uma mensagem intitulada que o Deus passado por alto.
um sinal passado por alto. As pessoas passam por alto. Aquela mulher não deixou passar por alto. Quando aquele homem chegou, ela estava ali, magra, seu filho magro. Ela disse: eu vou fazer uma refeição para mim, para o meu filho, e depois nós vamos morrer. Aí ele disse: mas faça primeiro para mim. Ela olhou, ela percebeu que ele não era um homem comum. Quem pode perceber que esta mensagem não é uma mensagem comum? Que esse evangelho que nós pregamos aqui não é um evangelho comum. É algo poderoso. É algo vindo da parte de Deus. Quem pode perceber isto? Só quem tem percepção profética. Só quem tem capacidade de Deus para ouvir direto do Elohim. E quando você vê aquele irmão ali do lado do irmão Alexandre levantando a mão, e parece que ele está dando glória a Deus, ele é surdo e mudo, mas ele está sentindo a glória de Deus caindo sobre ele. Se surdo e mudo pode dar glória a Deus e levantar a mão, você que está ouvindo e pode falar. Você deveria estar rejubilante. Perceba. A mulher do poço tinha percepção profética. Ela pôde perceber. Ela não achou, a princípio, ela até pensou assim: mas olha, tu é judeu. Ela pensou que era um mero judeu falando com ela, a princípio. Mas depois, quando ele começou a falar, a desvendar a palavra, depois, quando ele começou a revelar os segredos do coração dela, ela começou a perceber. Ela tinha uma percepção profética. Ela não foi um Anás, ela não foi um Caifás. E ela era uma prostituta, gente. Anás e Caifás eram sacerdote e sumo sacerdote, homens santos. Perder para uma prostituta. Perder para uma mulher que teve 5 maridos e estava com o 6º e não era dela. Mas ela tinha algo dentro dela que ela podia perceber que havia algo diferente naquele homenzinho sentado na beira do poço. Você tem que perceber. Enquanto a palavra fala contigo, você tem que perceber. E Jesus olhou para ela e disse: ó, dá-me de beber. Ela disse: oh, não é normal nós conversarmos um com o outro, porque tu é judeu, eu sou samaritano. Aí ela disse assim, Jesus olhou e disse: se tu soubesse, se tu percebesse quem fala contigo. Percepção profética, tu tem que perceber, tu tem que notar que alguma coisa está acontecendo. Tu tem que ter discernimento. Tu tem que sentir a coisa, tu tem que ter aquele imã, não ao contrário, aquele imã que puxa. Algo tem que te mover. A mulher do fluxo de sangue estava tricotando naquela montanha na sua casa, quando ouviu gritando que Jesus estava passando na vila dela. Você tem que perceber, ela saiu correndo. Ela não pôde esperar, porque ela percebeu que era a oportunidade dela, da cura, do milagre dela. Você tem que perceber que ele está passando aqui. Percepção profética. Aí ela, se tu soubesse quem fala contigo, tu pedirias da água, e eu te daria uma água que tu nunca mais teria sede. O quê? O quê? Eu beber de uma água que eu não vou precisar mais vir aqui nesse poço? Que é isso? Você pode perceber? Você tem que ter esse dispositivo instalado em você.
percepção profética, algo que te dê um discernimento, algo que te dê, para que você note que naquele homem não é um mero judeu, ele é um homem diferente. Os sacerdotes chegaram e pegaram e disseram assim: chama a guarda lá, chama a guarda. Chamaram a guarda, vieram os soldados romanos, a guarda do templo. Pronto, senhor, ó, Jesus está pregando lá na rua, vocês vão lá e me tragam ele agora, preso, algemado. Saem os soldados e vão. Os soldados chegam lá e ele está pregando, e eles esperam Jesus terminar o sermão, como bons soldados que eram, e educados, esperaram. Vamos esperar e depois nós demos voz de prisão para ele. Quando ele termina de pregar, um olha para o outro e diz: e daí? Olha, ninguém fala como ele. Voltaram de mãos vazias. Jesus, ele é diferente. Ele não é qualquer igreja da cidade, ele é diferente. Você tem que perceber. Alguém podia chamar Jesus de demônio, de Beelzebu, mas tinha gente que chamava ele de mestre, de filho de Deus, o filho do Deus vivo. Eles podem chamar essa mensagem de tudo, de falsa, de demônio, mas você chama ela de verdadeira. Ela é o alimento para a tua alma, ela é a tua cura, ela é o teu milagre, ela é a tua salvação. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Agora já não está mais se batendo em ferro frio, já tem resposta. Aleluia. Já não está se batendo numa bigorna qualquer, sai faísca. Bendito seja o nome do Senhor. A fé está correspondendo à palavra de Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Oh, meu Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou uma letra, uma vírgula, um tio e nenhum jota. Aleluia. Ele ainda ressuscita mortos, liberta oprimidos, levanta paralítico, cura câncer, diabetes, AIDS, problema de coração. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia! Basta você crer, tudo é possível. Se você tem um coração aí cheio da palavra de Deus, meu Pai, um terreno fértil, aquela semente tem que brotar, tem que produzir algo ali. É uma árvore de vida. Oh, meu Pai, Ele não mudou nada. Meu Pai, aleluia. Oh, Espírito Santo, vocês vão ver que as pessoas hoje em dia, elas têm uma confissão de fé errada. Elas confessam aquilo que elas não deveriam ser, quando deveriam confessar aquilo que elas deveriam ser, mesmo não sendo, porque você é o que você confessa.
Jesus Cristo é o apóstolo e é o sumo sacerdote da nossa confissão. Já citei Hebreus capítulo 3, versículo 1. E o profeta diz na mensagem de quem é Deus: e quando a inspiração do Espírito Santo está aqui para inspirá-lo, veja, a inspiração está aqui e ela te atinge. Lembre-se, Deus vai fazer, escute bem isso, Deus vai fazer o seu corpo entrar em sua confissão. O seu corpo vai obedecer o que você falar. Enquanto você estiver debaixo da unção de Deus, o teu corpo vai obedecer aquilo que você falar. Se você, olhe só, escute-me, se você diz que é um bêbado e quer uma bebida, não se preocupe, em breve você vai ser um. Se você diz que você é um pecador e quer pecar, você vai entrar direto nisso. Se você diz que é um cristão e crê nisto o tempo todo, Deus trará. Seu testemunho vai te trazer direto nisto. Se você crê na cura e crê que Deus te curou e confessar isso, Deus fará seu corpo obedecer a sua confissão. Oh, aleluia! Aí é onde eu falei, Ele é o teu Jeová Jirê. Você diz, oh, aleluia, Ele é o meu Jeová Jirê, Ele provê as coisas para mim. Você confessa aquilo. Oh, Ele é o teu Jeová Rafa, Ele é o Senhor que te sara. Você diz, é verdade, Ele é o meu curador. Aí se você estiver doente, você já diz, eu já estou curado, eu já estou curada. Você começa a confessar, o teu corpo vai obedecer. Cada demônio de enfermidade vai ter que sair, segundo a tua confissão. Aquilo que você crê, você expressa nos lábios. Aquilo que você crê, no teu coração você confessa com a tua boca. Não saia por aí dizendo, olha, eu não sei se eu sou um salvo. Que confissão barata. Você está menosprezando o sacrifício de Cristo. Eu não sei se eu sou um eleito. Você está menosprezando o sacrifício de Jesus. Você está querendo botar a tua salvação em cima das tuas obras. Você está querendo anular Efésios 2:8. Isto não vem de você, para que você não se glorie. Isso é um dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Aí você diz, mas eu sou um crente, pastor, será? Aí então o profeta está pregando, o William Branham está pregando e ele está orando pelos enfermos. E de repente, daqui a pouco, ele começa a chamar uma pessoa. Ele chama uma pessoa e aquela pessoa está com uma muleta na mão. Ele diz assim, minha irmã, largue esta muleta, Jesus te curou. E a irmã diz assim, mas irmão Branham, eu tenho andado com essa muleta há tanto tempo, como é que eu vou fazer? Eu não posso deixar essa muleta. Ela continuou com aquela muleta e continuou com aquela muleta. Cerca de 20 minutos depois de acontecer isto, uma senhora veio e 2 porteiros tiveram que ajudá-la. E o profeta dizia, eu senti o Espírito movendo-se em direção a ela. Ela olhou e ela estava chorando. Eu perguntei, mãe, você crê? Ela disse, eu creio com todo o meu coração que tudo que você pedir a Deus, Deus o fará. Eu disse, caminhe até ali, como eu havia dito a outra senhora há pouco, e joga essas muletas e vá em frente. De pé e observando-a, ela andou até lá, eles tiveram que ajudá-la, pobrezinha, tão fraca. Ela segurou em um assim, tomou suas muletas e jogou-as. Aleluia. E pelo edifício ela foi dando voltas, gritando, oh! Agora, se ela não tivesse feito isto, vem, eu tenho que saber primeiro, e você obedece e faz o que foi dito para você fazer.
Você obedece o assim diz o Senhor, o milagre acontece. Você é o que você confessa. Sim, Jesus te salvou, o que é que você diz? Eu sou um salvo. É assim ou não é? Então, mas pastor, eu já citei isso aqui, vou citar de novo, porque a palavra de Deus para mim, eu posso bater com o diabo todo dia com a mesma marreta, e ele vai ter que apanhar, não importa. O mesmo nome de Jesus, a mesma sombra, curava, libertava, expulsava demônio e expulsa demônio até hoje. Mas e onde é que está esta palavra? Está tão longe, distante, fora, na lua? Não. Essa palavra onde é que está? Ah, está aqui na minha Bíblia, está lá na estante, lá em casa. Não, ela está andando comigo, ela está em mim, ela está em você. Romanos 10, verso 8 diz assim: mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Precisa mais nada. Você crê? Uma palavra de fé para o teu coração? A saber, se com a tua boca confessares que Deus o ressuscitou dentre os mortos, né? Se a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Tu crê? Confessa então. E aí você vai confessando e algo vai mudando. Aleluia. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Você tem que perceber isto passando aí pertinho de você. Sim, tem gente que é tão insensível que eles não percebem que Deus está cruzando ali. E o Espírito do Senhor estava na audiência tão forte como podia estar. Uma nuvem branca podia se ver sobre todo o edifício. E então lá vai o anjo do Senhor e está indo, e está procurando aquelas pessoas que têm fé, aquela luz sobrenatural que pairava ali. E daqui a pouco vai indo e passa por perto de uma garota. A garota simplesmente se levanta. Aquilo não faz sentido para ela, mas ela atinge uma outra pessoa. Aí o Saulo de Tarso está com alguns soldados indo para Damasco, aquela coluna de fogo paira, quando ele olha para ela, ele cria umas escamas nos olhos dele, e ele fica cego. E os outros estão olhando assim, nem sequer saiu lágrima do olho. O olho do Saulo queimou, que criou escama. O dos outros, nem lágrima saiu. Vejam. Um está encostando em Jesus, se esfregando, não faz nada, não sai nada, não sente nada. Já viu o que é alumínio encostando em imã? Não faz nada. Aí você chega perto de um ferrinho, antes de o imã chegar perto, o preguinho já se mexe. É assim ou não é? E do alumínio pode encostar, esfregar, que ele não sente nada. Mas o ferrinho, antes de chegar perto, ele já começa a pular. E você chega mais perto, ele pula para cima. Não é assim? Assim é Deus, é do mesmo jeito. Tem gente que Deus passa, se esfrega. Olha lá em Lucas 7 e você vai ver. Você vai ver em Lucas 8, há muita gente apertando Jesus e nada. Chega uma mulher, toca lá no paninho, lá na orla do vestido, lá na barrinha lá. Tuf, Jesus para. Mas o que aconteceu? O que aconteceu? Não, mas alguém me tocou. Aí eles pegam e dizem assim, mas claro, estão todo mundo te esfregando em ti. São tudo alumínio. Alguém me tocou aqui de uma maneira que saiu virtude de mim. Então tem gente que a coluna de fogo passa por perto dele, mas não faz nada, não sapeca nada, não queima nada, está encruado. Mas tem gente que ele só chega de longe, ele já... A palavra começa a sair do púlpito, tem algo ali dentro, tem percepção profética. Ele percebe que algo está acontecendo, que a atmosfera mudou, que o clima mudou, que não é mais o mesmo. Sim, o culto pode ter começado de uma maneira, mas não termina da mesma maneira que começa. Há uma atmosfera de fé criada pelo povo, porque o povo é criadores de atmosfera. E Deus, Ele vai agir nesta atmosfera de poder, de fé. Aleluia. E você tem este poder para trazer Deus em cena. Você pode perceber, você tem uma percepção profética, que Ele está falando contigo, que Ele está te mostrando quem você é, que Ele está dizendo, olha, você é um filho de Deus. E você é um filho de Davi também.
Mas filho de Davi é rei, pastor, e como é que eu posso ser rei? Ah, o mesmo versículo que eu citei para sacerdote, eu te cito para ser rei. Apocalipse 1 e o versículo 6. Ele nos fez reis. Você é? Ou você não é? Você é rei. E ainda que você reinará só no milênio junto com ele, você está reinando hoje espiritualmente, diz o profeta. E você está reinando sobre os demônios, sobre as enfermidades. Eita, glória a Deus. E mais uma coisa, você reina sobre a morte. Sabe por quê? Ainda que você vá para a sepultura, ela não te segura lá. Vai ouvir uma trombeta, uma voz de arcanjo que o teu corpo vai ouvir. Ele vai sair de lá pelo poder da palavra falada. Domínio. Ei, você é filho de Deus. Você é filho do homem. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Você é filho de Davi. Você é filho de Abraão. Eita. Pastor, eu filho de Abraão. Ah, meu Deus do céu. Romanos 4,16. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teme Abraão, o qual é pai de todos nós. Você é filho de Abraão? Gálatas 3:29. E se sois de Cristo, você é de Cristo? Então sois descendentes de Abraão, e herdeiros com ele conforme a promessa. Você é filho de Deus, filho do homem, filho de Davi e filho de Abraão. Porque esses títulos cabem a você. E quando você se converte, quando você aceita esse Jesus, quando você toma ele como teu esposo, quando você um dia se assentar com ele, como a esposa dele, porque um dia o título de filho não vai mais existir, assim como também aquela moça, ela é noiva. Aí um dia, e ela está noiva de um noivo, um rapaz, e ele é noivo dela. Mas chega um dia que ele muda a aliança, da mão direita para a esquerda. Quer dizer, da mão direita para a esquerda. O que ele passa a ser? Esposo. Ele deixa de ser noivo. É assim ou não é? Um dia também Jesus deixará de ser filho. Ele não vai ser mais filho? Não. Porque filiação não é eterna. Nome de filho não é eterno. Filho de Deus, filho de Abraão, filho de Davi, filho do homem, não é eterno. Sim, assim como ele um dia vai deixar de ser noivo para ser esposo, ele vai deixar de ser filho para ser pai. Mas ele é pai enquanto ele é filho? Claro que ele é. Como assim? Então quer dizer que enquanto ele estava aqui no ministério de filho, ele também era pai? Sim. Quando ele chega lá na beira do mar, que os discípulos estão pescando, ele diz assim: filhos, tendes alguma coisa de comer? Aí uma outra hora ele chega e diz assim, quando ele está para ir embora, ele diz assim: ei, eu não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Quem é que deixa órfão? É pai. Então, mesmo ele estando no ministério de filho, ele não deixou de ser pai. Glória a Deus. Como mesmo ele estando no ministério de filho do homem, ele não deixou de ser filho de Deus.
como ele estando no ministério de filho de Davi, ele não vai deixar de ser o que ele é. Filho de Abraão. Por exemplo, ele estava aqui como filho do homem. Ele estava aqui como filho de Deus. Ele estava aqui como filho de Davi. Houve numa ocasião que um cego gritou por ele: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele para. Tem alguém me chamando? Não, é só um cego. Não, diga para ele vir até mim. Ele atende de uma maneira espontânea aquele judeu. Lembram do Bartimeu, lá em Jericó? Hã? E ele chama ele de filho de Davi. Mas vocês vão ver lá em Marcos, a Sirofenícia gritando: filho de Davi! Filho de Davi! Ele parecia que não estava chamando ninguém. E ainda até mandou: despede essa mulher aí, que eu não vim para ela. Mas quando ela dizia assim: Senhor, isto é, Filho de Deus, aí ele para. Sabe por quê? Sabe por quê? Quantos conhecem a escritura de São João 8:32? E o versículo 36. O 32 diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O 36 diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora vocês vão ver que ali não se refere, não diz assim Jesus, mas diz filho, se o filho, quer dizer, o ofício. Por isso que Jesus chamou um Pedro e disse: olha, eu vou dar poder para você libertar as pessoas, porque você também vai levar esse título de filho. Você também tem esse título de filho. Em meu nome tu vai expulsar demônio, tu vai libertar alguém. Então quando a Bíblia diz: seu filho vos libertar, você é filho? Você tem esse direito de libertar pessoas. Verdadeiramente sereis livres. Veja o que é ofício, o que é ministério que está sobre você, sobre esta noiva. Agora, por isso vocês vão entender que quando a Bíblia diz, eu vou só citar mais essa escritura e vou encerrar aqui, ó. Quando a Bíblia diz assim, João 5:22, e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo. Quem vai julgar vai ser o Filho. Amém? Agora eu pergunto, por que Jesus Cristo, só a Ele foi dado o poder de julgar? Mas não diz aqui Jesus, diz o Filho, porque Ele dá ao título, ao ofício. E como eu tenho esse ofício de filho, eu vou ter o poder de julgar também. Como assim, pastor? Bom, aí eu vou para a Bíblia. Ou você não crê na Bíblia? Quem é que vai julgar mesmo esse mundo? Ousa alguém de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Mas ele deu ao Filho o poder de julgar. O Filho, ofício, e você tem esse ofício de filho. Por isso que Hebreus capítulo 1, eita glória. Por isso que Hebreus capítulo 1 diz assim, ó, olha só, mais forte. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Não diz aqui por Jesus, porque Jesus só foi um, o corpo de Deus. Esse foi o nome dado àquele corpo. Só existiu um Jesus, que é Salvador, que é Senhor. Mas filho tem muitos. Por isso aqui a Bíblia diz que nos falou nesses últimos dias. Isso se refere a Jesus, que falou
nos dias em que ele esteve aqui, e também se refere ao ministério do Filho do Homem, que falou no ministério do Filho do Homem, não o William Branham, mas o ministério que estava sobre ele. Aleluia. Eu falei para vocês que era um pouco profundo, mas era simples demais de entender. Quando você compreende os ministérios de Filho de Deus, Filho do Homem, Filho de Davi e Filho de Abraão. Aleluia. E que isto não se aplicou somente a Jesus, porque título de filho você também tem. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso, quando ele disse, em Mateus 28:18, chegando Jesus e falou-lhes, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder está com Jesus? Hã? E eu pergunto, o que é que ele disse para você? Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal. Você tem? Porque você é filho. Porque você é filha. Você é filho de Deus. É muito simples a tua fé. É muito simples. Quem é que disse que ia voltar? Qual é o horário que ia voltar? Quem falou aqui para alguém em casa, eu volto tal hora? Quem disse? Se você disse, você só disse isso porque você tem fé. Senão você não podia dizer. A fé é muito simples. Sim, você olha no calendário, tal dia é bom para pesca. Você pega a varinha e vai pescar. Por quê? Porque você tem fé. É simples assim, simples, mesmo simples. Você diz assim, ó esposa, eu chego tal hora. Por que você disse aquilo? Estou indo trabalhar e volto ao meio-dia para almoçar. Por que você disse aquilo se você não sabe nem o que vai acontecer dali 5 minutos? Você disse porque você tem fé. Você disse crendo que você voltaria. Abraão deixa os criados ali, sobe a montanha, mas primeiro ele diz para eles assim, ó, eu e o meu filho vamos à montanha e nós voltaremos. Por que ele disse aquilo? Porque ele tinha fé. Como é que ele sabia que ele ia trazer o menino de volta se Deus estava pedindo o menino para oferecer em sacrifício? Porque ele tinha fé que Deus podia ressuscitar dos mortos. A fé é simples assim. E nós vamos falar dessa fé simples na semana que vem. Simples, muito simples. Você pode se aproximar de Deus agora mesmo, se você quiser. Sim, você pode sair daqui curado agora mesmo. Você pode sair daqui com um milagre no teu alforje agora mesmo. Você pode sair daqui batizado com o Espírito Santo agora mesmo. Você pode sair daqui renovado agora mesmo. Tudo pode mudar na tua vida a partir de agora mesmo. É muito simples. Você somente tem que dizer eu creio de todo o meu coração. E sabe fazer o quê? Descansar naquilo. Se coloque de pé. Você tem capacidade para isso? Você tem condições para isto? Você pode fazer isto, porque todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Feche os teus olhos. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você pode perceber que Ele está aqui? Oh, o que Anás não percebeu, o que Caifás não percebeu, a mulher do poço percebeu. Oh, ela disse assim, sabe de uma coisa? O Messias, quando ele vier, ele vai nos dizer exatamente o que o Senhor está dizendo. Quando ela disse isso, ele olhou para ela e disse, sou eu que falo contigo, mulher. Aleluia. Glória a Deus. Você pode crer nele? De todo o teu coração? Você pode crer que Ele está aqui para te ajudar? Aleluia, glória a Deus. Sim, você pode perceber que Ele pode chegar aí e talvez você não notar. Você tem que ter uma percepção profética. Sim, você tem que vê-lo pela tua fé. Porque a tua fé é a única coisa que pode provar. A fé é a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11, versículo 1. Então a única prova que tu tem é a tua fé. Tu não pode ver, mas tu tens como provar através da fé. E se você
está precisando de alguma coisa, seja o que for. Vamos dizer que você esteja precisando de um pão. Isto mataria a tua fome. E eu te daria R$1. Você não tem o pão, mas você tem o poder para adquirir o pão. Então você pode, com aquele R$1 na mão, mesmo não tendo pão, se alegrar, gritar, pular e dizer: oba, vou matar a minha fome. Porque você tem o poder de adquirir o pão. A fé é a mesma coisa. Você tendo a fé, você pode já dizer que você tem. A fé pode te trazer a cura. A fé pode te trazer um milagre. Mas quando a pessoa não tem R$1, ela ainda fica cabisbaixo, jururu, dizendo: ai, que fome, eu preciso. Mas quando a pessoa já tem R$1, ela diz: eu já tenho, obrigado, aleluia, sai faceira em direção à padaria. Quando a pessoa tem a fé, ela já começa a testificar: opa, eu já estou curado, eu já estou curada, glória a Deus por isso, aleluia, eu já tenho. Há um caminho a percorrer com aquele R$1 até a padaria. Há um caminho a percorrer até aquela cura. Há um caminho a percorrer até aquele milagre. Vai ter obstáculo, vai ter problema, você vai ter que passar rodovias, esperar carro passar, vai ter obstáculo, mas você vai com muita fé, porque você sabe que aquele R$1 vai te dar o pão. Vai vir obstáculo, vai vir problema, vai vir dificuldade, muitas dores você vai continuar sentindo, mas você vai continuando dizendo: eu já fui curado, eu já fui libertado, Jesus já me batizou com o Espírito Santo, eu já não tenho mais isso, eu já não sou mais isso, eu não quero mais isso. E a tua fé na palavra, ela vai provar que você tem aquilo que você precisa. Aleluia. Oh meu Deus, se as pessoas pudessem somente abrir os olhos e ver o que está acontecendo. Meu Deus, obrigado Senhor Jesus. Eu sei que Tu estás aqui presente neste momento. Oh Pai, que o Teu Espírito Santo possa descortinar, a Tua glória ser manifestada, a Tua presença ser manifestada, e o Teu Espírito Santo ungir as pessoas, e o Senhor mostrar lá no íntimo, na alma. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Você está precisando de uma libertação, de um milagre na tua vida? Levante a tua mão. Aonde você está mesmo? Isto. Só levante a sua mão aí. Deixa ela levantada, a mão direita. De preferência a mão direita. Isto, levante ela. Isto é a tua fé fazendo isto. Se você não crê, se você não levantaria. Você está dizendo: eu creio. Sim. Você está dizendo: eu creio. Com o levantar da tua mão, você quebrou a lei da gravidade e disse: eu creio. Eu creio que Ele pode me curar. Eu creio que Ele pode realizar um milagre na minha vida. Eu creio que este espírito maligno que perturba a minha vida vai me deixar nesta noite. Eu creio que eu vou ser batizado com o Espírito Santo. Eu creio num milagre na minha vida. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Mãos levantadas por todo o edifício. Então, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo, que estas vidas recebam aquilo que elas desejam. Que o Teu Espírito Santo possa tocar nestas mãos. Que, ó Deus, o fogo do Teu Espírito Santo possa descer por estas mãos, atingir aonde estiver localizada esta enfermidade, este espírito de opressão, este demônio que está ali alojado, este espírito maligno, ou seja o que for, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, confirma o Teu milagre, Pai. Você crê? Você crê? Feche a tua mão agora. Feche a tua mão, como um sinal que você está recebendo. Em nome de Jesus Cristo. Eu creio, Senhor, de todo o meu coração, em nome de Jesus Cristo, que a Tua glória, Senhor meu Deus, concederá, segundo a fé destes irmãos, em nome de Jesus Cristo. Aleluia.
Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Eu te agradeço, meu Senhor. Eu te louvo, meu Deus. Obrigado, Pai. Aleluia. Ele cuida de ti? Pode sentar. Vamos ouvir mais uma vez o hino que a irmã Neuza cantou? Pode cantar de novo, irmã Neuza? Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes